Aê! Sejam todos muito bem-vindos. Olha a Ângela por aqui também. Coisa boa tê-los aqui. Gente, eu tô feliz demais porque hoje o nosso Momento Rap, né, que é uma live que a gente faz sempre aqui na Rap toda quinta-feira às 8 horas da noite, mas essa live de hoje, desse momento Rap de hoje tá muito especial, porque a gente vai falar de um tema que muitas vezes é tido como tabu. Infelizmente, a gente ainda tem muito receio a falar, a expor, a tratar os nossos sentimentos quando a gente fala de saúde mental. E ontem, para quem não sabe, foi o Dia Nacional da Saúde Mental, né? Aqui no Brasil, a gente comemora o Dia da Saúde Mental no dia 5 de agosto. E aí, em homenagem a esse dia, pensando em contribuir para que a gente diminua esses tabus e fale sobre, e debata, e possa olhar para a gente, para olhar para a nossa saúde, para o nosso autocuidado, para entender quando é que a gente precisa estar atentos a nós mesmos ou a quem está ao nosso redor. Então, por esse motivo, a live de hoje está muito especial, porque a gente vai trazer aqui uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Lucas, pede aí tá entrando agora, tá chegando agora. Então, uma pessoa muito especial, que tem estudado muito sobre o tema. Vou já deixar ele se apresentar aqui. Deixa aqui eu... Tá entrando aqui para a gente poder conversar sobre ansiedade, sobre estresse, mas principalmente pela ótica da Opa, saúde. Olha ele chegando aqui. apareci. Oi, Lucas! Olá, boa Seja bem-vindo! noite. Muito obrigado. E aí, como é que Estreando você aqui, está? estreando no universo das lives. Cara, muito Muito bem massa isso, acompanhado. né? Esse, essa, esse momento, eu acho, né, da pandemia, tudo isso que aconteceu, que nos tirou da nossa zona de conforto, trouxe muitas questões que a gente vai conversar hoje aqui, inclusive, né, sobre ansiedade, mas também trouxe muita Totalmente. oportunidade. E oportunidade de muita gente estrear aqui nas lives, né, muita oportunidade de contribuição. Então, seja muito bem-vindo a esse mundo. Para mim Muito também é obrigado. novo. Eu comecei nesse momento da Hum, pandemia, né? Mas eu acho que o grande movimento, a grande intenção é a gente ultrapassar os nossos próprios desafios, né? De vir aqui se expor e tudo para contribuir. Então, cada vez mais, nesse momento, eu tenho visto as pessoas tirando aquela ideia de que desenvolvimento era presencial e se beneficiando muito desse mundo virtual, né? A gente tem tido cada vez mais acesso à informação e é essa a ideia. Então, muito obrigada, né, pela tua disponibilidade em estar aqui, em vir realmente contribuir com a gente. Então, eu vou falar rapidinho e aí você se apresenta, certo? beleza. Então, gente, o Lucas é estudante de medicina, né? Ele faz parte do laboratório de psiquiatria, né? E estuda muito sobre o tema, tem contribuído associando a ansiedade, a saúde mental com o trabalho, né? Com a qualidade de vida. Lucas é meu primo, né? É uma Esse pessoa detalhe. assim, né? Uma pessoa que eu acompanho desde sempre, que vejo todo o desenvolvimento, todo o crescimento, toda a responsabilidade, o empenho. Então, eu não tenho dúvidas que o nosso encontro hoje aqui vai ser leve, mas também, ao mesmo tempo, vai ser embasado, vai ser profundo. Então, participem, tragam aí todas as suas vivências, tudo que vocês gostariam de perguntar, porque a ideia realmente aqui é a gente compartilhar, discutir, pensar juntos como é que a gente pode se ajudar com relação à nossa saúde mental, com relação à nossa qualidade de vida, né? Então, Lucas, a palavra tá contigo para te dar um oi aí pro pessoal. Beleza, já vi que tem mensagem aqui pedindo um oi, que já estão pedindo aqui Tem no até dos chat. Estados Unidos, olha É, aí. tamo importante. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, Lucas Borges. Vocês também já devem ter visto esse sobrenome aí de algum lugar, mas sou estudante de medicina, acadêmico do oitavo semestre e faço parte, estagiei no ambulatório de psiquiatria durante um ano, então tive muito contato aí com toda essa questão de saúde mental, com toda essa questão aí de estudando também depressão, ansiedade, essas patologias psiquiátricas e assim tem tudo a ver tanto com o momento que a gente está vivendo como com coisas que a gente pode desenvolver porque a gente meio que esse isolamento social acho que ele obrigou a gente a olhar um pouquinho mais para esse lado, né? Dar Sim. um pouquinho mais de atenção agora que está todo mundo dentro de casa,
cheio de angústia, cheio de medos, de incertezas. Então, acho que todo mundo acaba olhando um pouquinho mais para essa questão da saúde mental. Você já vê Verdade. aí, vez ou outra, no Instagram já pipocando mais coisas sobre o tema, Que mais bom, dicas, né? Que enfim. bom, Que porque bom. quase não se falava sobre isso. Né? Na realidade, saiu uma nota da OMS, né, ano passado, que o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo, né? E o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo em 2019 e também em 2017. Então, a gente está falando de uma realidade que a primeira pergunta que a gente poderia, né, se fazer aqui e discutir, por que, que a gente está tão ansioso? Né? Por que estamos tão ansiosos? O que, que Uhum, tem acontecido, independente até desse momento da pandemia? Mas o que uhum. é que tem acontecido que tem gerado tanta ansiedade, né, nas pessoas? Aflorado Eu, e pensado agora nesse momento. O que tu eu, tem observado sobre isso? eu acho que assim, como tu disse, além da questão da própria da pandemia, do isolamento, todo mundo você já vê assim que a sociedade em geral se tornou mais ansiosa, todo mundo tem mais estímulos, né, de todos os lados. Seja o celular que a gente Exatamente. carrega ali no bolso, às vezes Uhum. é o relógio que notifica também direto, a- não É, aquela coisa já. o acesso à internet, né, e redes sociais veio muito com a ideia de que a grama do outro é mais verde que a minha, Uhum, e a gente olha a realidade do outro e a gente tem acesso à informação muito rápido. Então, só isso já é um fator, né, para gerar ansiedade. Quando a gente sai desse contexto pessoal e a gente vai para o contexto de trabalho, a gente tem falado muito do mundo VUCA, que é esse mundo volátil, que muda o tempo inteiro, que tem exigido cada vez mais, né, dos negócios, que tem exigido muito mais dos profissionais. Os profissionais dentro do trabalho têm sido cada vez mais cobrados. A gente está sendo o tempo inteiro provocado a ter que pensar, a ter que criar, a ter que inovar, a ter que surpreender o cliente, a ter que fazer diferente. Então, toda essa pressão, de fato, tem aumentado, né, a sensação de ansiedade. Outra coisa também que eu estava lendo é que, na realidade também, a gente não tem como quantificar o quanto as pessoas eram ansiosas antes, porque agora tem saído mais diagnóstico. Ou seja, as uhum, pessoas agora têm buscado mais ajuda, têm buscado. Então, uhum, essa quantificação, né, que a OMS fez de casos, agora a gente está falando do patológico, né? De uhum. transtornos de ansiedade generalizada tem sido levantado muito mais agora do que se olhava antes. Ainda assim, é um tabu e ainda assim é um tema para a gente, de fato, conversar da forma mais leve possível, né? Para incentivar o diálogo, para incentivar a autopercepção, né? Eu acho que nessa questão da quarentena é muito importante esse pensamento de você pegar um problema e tirar realmente uma oportunidade de toda essa questão, né? Porque quando a gente já está cheio de estímulos, a gente já está cheio de preocupações e a gente se coloca num contexto onde a gente está cheio de incertezas, a gente não pode mais sair de casa, a gente tem que trabalhar à distância, então além da desconfiança do outro, tem a nossa própria desconfiança. Poxa, eu vou conseguir trabalhar em casa? Como é? Eu não preciso, eu acordo e eu tenho que trabalhar, assim, como não tem mais um ambiente, aquela coisa. Muita gente você vê confundindo home com office, né? Misturando isso Totalmente. tudo. É, os E aí a papéis são pessoa, super confundidos nesse momento, né? ela nem vai para o trabalho, ela nem sai, ela trabalha o tempo inteiro, ela não trabalha tempo nenhum. Então, as incertezas vêm de todos os lados, realmente, É né? verdade. E Quando aí, começou, quando iniciou a pandemia, a gente colocou aqui à disposição das pessoas o plantão Rap, que foi um suporte voluntário para quem precisasse de ajuda, né, para a gente poder mentorar, dar algum direcionamento. E a gente recebeu várias pessoas buscando ajuda, justamente líderes, inclusive, de como é que eu vou evidenciar o meu trabalho de casa. Porque se eu não consigo mostrar o meu trabalho, como é que eu vou ser relevante para a empresa? Então, como você comentou, né? Medo de ser demitido, medo de não conseguir entregar, medo de como é que eu vou fazer. Então, de fato, a gente já vinha numa realidade do Brasil sendo considerado o país mais ansioso e a gente entrou na realidade da pandemia mundial, onde a gente precisou ficar em casa e tem todas essas informações. A gente foi totalmente bombardeado, né, por todas as notícias e casos. E agora a gente está vivendo uma terceira fase, né, a fase do retorno. Do uhum, retorno, ou seja, a gente estava protegido em casa. E agora a gente está uhum, voltando para o mercado, a gente está saindo de casa e a exposição é até
É engraçado, mas partilhar aqui a minha própria experiência, né? A gente estava completamente isolado porque a gente tem o Miguel, né, que é um bebê. A pediatra disse que abaixo de 2 anos é grupo de risco, abaixo de 1 ano é grupo de risco, abaixo de 6 meses é 3 vezes, né, grupo de risco. Então, que a gente precisava ter todos os cuidados. E aí a gente começou. Né? O que a gente pode fazer ou não pode? Então, a gente foi para casa dos meus avós. Mas e aí? Pode pegar? Não pode? O que é possível? Não. Então, vamos esperar os 7 dias e vamos para lá. Hoje eu fui numa consulta médica do pós-parto. O Miguel vai fazer 5 meses, eu ainda não tinha Uhum, ido na consulta. Então fui morrendo de medo. E a gente tem, de fato, agora com esse retorno, saído da bolha, né, que a gente estava protegido, e agora tendo que lidar com essa exposição. E isso também gera ansiedade, porque acabou o isolamento, houve o decreto que retorna, então as pessoas que estavam loucas para sair, ou as pessoas que estavam com medo de sair, tiveram que retornar e estão voltando à sua uhum. atividade, né? Então, isso também pode ser um fator de aumento dessa ansiedade, concorda? É aquela coisa de como a gente observa, porque antes o problema era ficar em casa, aí agora o problema começa a ser sair de casa, então é uma questão muito complicada. Eu acho que nessa questão do contexto da pandemia, é bom a gente falar que assim, estudos sobre pandemia, eles demoram tempo para serem concluídos, né? Então a gente tudo é muito recente ainda, então é difícil a gente achar um estudo que diga exatamente o que vai acontecer nessa questão de saúde mental. A gente pode se basear por outros episódios parecidos que já aconteceram, mas a gente não tem como ter exata noção do quanto isso vai afetar. Mas já é sabido que em outras situações como essa, muitas vezes as consequências para a saúde mental das pessoas, ela é pior que a própria doença, que o próprio Covid, no caso, porque geralmente as pessoas não têm tanta atenção e ele traz muitas repercussões depois, não só a curto, a médio e a longo prazo, a saúde mental vai acabar sendo afetada. Hum, Então, é importante cada vez mais, assim, por isso quebrar esse tabu e assim, eu acho que é importante a gente dizer também, já falando um pouco mais da questão dos resultados, é muito difícil a pessoa tornar-se produtiva, tornar-se ativa, assim, buscar um diferencial, realmente, se ela não está se sentindo bem, se ela não está com a mente tranquila, se ela não tem um momento de lazer, né? A gente fala muito disso. Quando você começa a confundir o seu momento de lazer, o seu momento de trabalho, quando está tudo misturado, você não faz nenhum nem outro. Então, exatamente. as repercussões a Independente longo do ambiente que prazo, você tá, né? Seja em home office, seja no ambiente de trabalho. Exatamente. e aí, É, pode e falar. aí essa questão, nos cenários de pandemia já é normal a gente ver transtorno de estresse pós-traumático aumentando nas pessoas, depressão mesmo, até Comenta um risco. pouquinho para o pessoal que está aqui o que é o estresse pós-traumático. Certo, é só voltar um pouquinho para contextualizar melhor. No mundo da saúde mental, várias doenças, várias patologias, elas são mais recorrentes num momento como esse, de fragilidade geral, no caso, então a depressão ela vai estar presente, o transtorno da ansiedade generalizada, o transtorno do estresse pós-traumático, e o estresse pós-traumático ele está muito relacionado a essa questão, porque ele vem a partir de um evento traumático, exatamente, que no Uhum, caso pode ser a perda de alguém no momento da uhum. pandemia, por exemplo, A gente teve que lidar com situações muito difíceis e próximas, né? Uhum, fazendo até que, aproveitando para fazer uma propaganda, antes de ontem estava assistindo a live do João uhum. e Ah, boa. um conhecido também, e ele estava falando sobre o filme A Cabana e ele falou de luto, né? E ele enumerou as fases do luto e eu Uhum. estava prestando atenção Assistam, gente, como. acompanhem. Toda terça-feira lá no Instagram do João. Boa. Aí, assim, quando ele enumera as fases do luto, você vê como tá difícil da gente viver as fases do luto mesmo. Por exemplo, que a gente tem a negação, tem um momento de agitação, tem um momento de raiva, tem um momento de aceitação, assim, e a gente está muito limitado para nessas situações, né? A gente não sabe se a gente sai de casa, vai ficar sozinho, se a gente tem que ficar dentro de casa, se a gente pode sair para fazer alguma coisa. Então, isso tem muito a ver com a questão do estresse pós-traumático, né? O próprio luto que a gente não consegue lidar muito bem,
a nossa Uhum. preocupação de sair de casa diariamente, às vezes Uhum. uma atividade que você via prazer naquilo, você acaba a não ter prazer. Por exemplo, um exercício, você faz exercício, agora você está inseguro para sair de casa. Então, quando atividades que, falando até um pouco desse ponto, que muita gente chega para perguntar, ah, Lucas, quando é que eu vou? Porque assim, O que que é é o que uma a pessoa ansiedade fala. normal, o que É, que é patológica? Aham. eu vou falar que, ah, se você se sentir ansioso, você pode estar com uma doença, aí todo mundo vai chegar, "Ó, Sim, todo mundo está doente, então, né? sim. Mas eu acho que a questão, isso é muito pessoal, né? Que ponto você vai procurar ajuda, que ponto você vai tentar resolver ali um processo de reflexão, de autoavaliação, mas eu acho que a partir do momento que isso está afetando a sua qualidade de vida, eu acho que já é um ponto que você É um deve ir indício de atrás. que você É um precisa buscar indício de ajuda. que você precisa buscar ajuda, não porque você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa estranha, você é uma pessoa louca, que o pessoal fala Uhum, muito, né? Ah, uhum, eu não sou louco desse jeito e tudo. uhum. Mas a partir do momento que está afetando a qualidade de vida, é todo o direito da pessoa de buscar ajuda para buscar. Como você tem um problema no pé, você vai buscar passar essa dor, você vai buscar passar isso. Então, da mesma forma na Uhum. cabeça, a partir do momento que a sua qualidade de vida está sendo afetada, eu acredito que o mais indicado realmente seja você buscar uma ajuda profissional, seja de um psiquiatra, seja de um psicólogo. E Falar aí, sobre, né? Até trazendo um pouco para o contexto do trabalho, o que tem acontecido? Muitos casos de ansiedade, eles são gerados por conta do trabalho, do ambiente de trabalho, né? Já é comprovado que líderes que são autoritários, líderes que cobram muito, né? Líderes extremamente exigentes acabam adoecendo as suas equipes, né? Tem dados que falam agora de que de 10 casos de pessoas que são afastadas por problemas, né, de saúde emocional, 2 são por conta de ansiedade, só perde para a depressão, né, em primeiro uhum, lugar. E a gente sabe que o ambiente de trabalho, ele pode interferir muito. E o que que acontece? As pessoas, que foi o caso que você falou, ainda existe um tabu, um preconceito muito grande sobre estar doente fisicamente, o meu corpo físico está doente, tudo bem. Eu posso falar, eu posso colocar um atestado, eu posso, né, eu posso descansar, eu posso me permitir, né, o meu momento de uhum, descanso porque eu adoeci, porque eu peguei uma virose, porque eu tô com Covid, enfim. Agora, quando a gente fala de problemas emocionais, né, a gente não tem essa mesma aceitação. E aí o uhum, que a gente tem visto é que os casos de ansiedade se agravam porque e chegam ao caso de um transtorno porque todos nós ficamos ansiosos, né? Vale até dar um passo para trás, o ser humano, ele é de sua natureza ser transgeracional ansioso, porque lá na época das cavernas, a gente só sobrevivia como? Se a gente estivesse preparado para o combate, se a gente fosse uhum, para a luta, se a gente fosse caçar, então o tempo inteiro a gente estava em alerta. Então, transgeracionalmente falando, a gente sempre está preocupado com o pior, né? A gente sempre tem um mindset focado realmente para isso. Só que o que, que acontece? A gente vem se trabalhando, né? E a gente lida com a ansiedade de forma não quero nem falar normal, porque não é isso, mas todos nós sofremos de ansiedade, todos nós temos uhum, situações que geram ansiedade, que a gente vai enfrentar um desafio, que a gente vai fazer uma apresentação, que a gente vai viver uma situação nova, como está aqui, por exemplo, fazendo a live, isso gera uhum, ansiedade, né? Só que o que acontece é que as pessoas não falam sobre, elas vão vivendo, né, tudo isso ao ponto disso se tornar algo maior e se transformar em algo patológico, que é o caso do transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, a reflexão que eu queria fazer antes da gente ir para esse próximo passo, né, de perceber o que fazer e como lidar com isso, é trazer o alerta principalmente para líderes. A gente tem muitos líderes que nos assistem aqui, que é extremamente importante uma liderança que escute a equipe, uma liderança que pergunte sobre saúde mental, né? Que aborde nesse momento que a gente estava em isolamento, está retornando, como é que você tá? Como é que tá para você vir para cá? Como é que tá a sua família? Como é que você está se sentindo? Quanto mais o líder tiver essa postura de falar abertamente com a equipe, mais ele traz as pessoas para perto, mais ele dá condições, né, de acolher, de apoiar
E isso faz toda a diferença. Então, aquela ideia que a gente tinha no passado de que o líder, né? Diferença de chefe e líder. O chefe, ele manda, o chefe, ele pede o resultado, ele não pode envolver vida pessoal e profissional. A gente Uhum. tinha uma fala de que você chegava na empresa, você pendurava a sua roupa de pessoa e ali você era um profissional, né? E isso caiu por terra. Cada vez mais, falando do ambiente de trabalho, nós precisamos falar. O RH está aí para incentivar, para poder trazer, realmente proporcionar palestras, como a própria JSB levou você, né, para falar sobre Uhum. saúde mental, para trazer, para dar suporte. Agora a própria JSB também colocou como suporte vários psicólogos fazendo atendimento, né, gratuito, disponibilizando isso para os colaboradores. Então a gente precisa verdadeiramente conscientizar as lideranças, as empresas para essa humanização das relações, né? E Uhum. para nós entendeu exatamente o ponto que você falou, que tá tudo bem sentir ansiedade, mas que tá tudo bem perceber que essa ansiedade está atrapalhando a minha vida e que eu preciso de ajuda, porque eu só vou conseguir fazer qualquer coisa se eu tirar o preconceito de mim mesmo e declarar isso para o meu meio e pedir ajuda, né? Eu acho que essa questão da liderança passa muito pela transparência também, né? De você, das pessoas estarem à vontade naquele ambiente para elas nem sempre estarem no ideal delas, assim, porque quando você não aceita que você não está tendo um bom rendimento, por exemplo, ele já gera algum problema a mais, né? Porque você vai ter que trabalhar isso com você mesmo, assim, como é que eu vou aceitar que eu não estou atingindo o que eu estava esperando, para o que eu me preparei. Então, assim, se a gente for entrar nessa questão, a pessoa, eu acho que essa questão da transparência, dela poder assumir para si mesmo que, não, preciso dar um tempo nisso, talvez, ou dela realmente, eu acho que a questão é a autorreflexão, né? Você parar e pensar se dá a oportunidade de refletir se isso está fazendo bem a você, o que está lhe incomodando, qual está sendo esse estímulo que está lhe causando um desconforto, seja no trabalho, seja no dia a dia, enfim. Uhum. Ou seja, busquemos relações mais transparentes, né? Para a gente de fato trabalhar esse olhar para si que vem do autocuidado. Não tem como eu perceber qualquer coisa em mim se eu estou no piloto automático, né? Faz sentido? Se eu Uhum, estou aqui só fazendo, se eu não paro para olhar, para me perceber, como é que eu vou entender o que está acontecendo? Muitas vezes eu nem sei o que tem. Eu tenho um sentimento, eu estou com um incômodo, mas eu não sei falar o que é. Eu não sei uhum, identificar o que é isso. E quanto mais a gente faz esse exercício, né, de olhar pra gente, de buscar os momentos, como você falou, de autocuidado, vai trazendo uma maior clareza. E aí, uma coisa importante de falar é que no momento que você compartilha isso, você consegue ter os acordos de convivência que possam te ajudar. Então, falando no ambiente de trabalho, se está muito difícil para você essa volta, esse retorno, alguma situação que você está vivendo, você pode falar com o teu gestor para encontrar outras possibilidades de você continuar produzindo, de você fazer o teu trabalho, mas de você adequar a tua realidade. Eu tenho uma mentorada, acho que vale comentar, né, um caso bem legal, que ela estava vivendo agora na pandemia uma situação muito difícil, porque ela tinha um filho pequeno. O que que acontecia? Ela mandava o filho para a escola e a escola, os professores ajudavam, e agora com as aulas online, ela não tinha o suporte. E ela estava uhum, precisando dar o suporte para o filho, só que ela estava em casa em home office. E aí o que foi a uhum, ansiedade que começou a gerar nela? Ela via outras mães que não trabalhavam conseguindo sentar com o filho para ajudar, porque é uma criança de 9 uhum, anos que não estava conseguindo sozinha. Então ela via outras mães ajudando o filho e ela não conseguia esse tempo. Então ela estava já ficando super preocupada porque a ansiedade vem isso, né? Vem da nossa cabeça ficar também imaginando coisas. Ela já estava super preocupada das outras crianças acompanharem essa forma de ensino e o filho dela não. E o filho dela reprovar por uhum, isso. E aí o que eu fiz dentro da mentoria foi incentivá-la a conversar com a gestora dela, para poder de fato abrir essa possibilidade. E no momento que ela se vulnerabilizou para poder dividir essa situação, foi um peso que ela tirou das costas, porque a gestora dela disse: vamos fazer uma mudança de horário, um ajuste de horário. Então você uhum, fica esse período com o teu filho, que é o horário da aula, para dar suporte, você trabalha em outro horário. Né? Então, olha que coisa, a gente fica cheio de bloqueios
Eu tô falando da relação profissional com o líder, mas às vezes é com o cônjuge, é com os pais dentro Uhum, de casa. É a situação que for, a gente fica cheio de receios de falar, de expor para fazer possíveis acordos que possam melhorar, porque a gente tem medo do julgamento, porque a gente tem medo desse embate de falar. Mas no momento que a gente se vulnerabiliza e compartilha, o outro consegue ter a empatia e a gente consegue fazer acordos que vão poder diminuir essa ansiedade. Então, isso aí, por exemplo, é uma estratégia simples de uma coisa que poderia se transformar em algo maior se ela continuasse ali guardando por não conseguir conciliar esses dois papéis. No momento que ela falou, foi tudo bem, ela conseguiu ajustar, dar o suporte para o filho e continuar fazendo as entregas dela muito bem feitas, né? uhum. Eu acho que essa questão, puxando um pouquinho mais para o lado médico, assim, da psiquiatria, eu creio que você vê muitas pessoas perguntarem, ah, mas como é que eu vou me prevenir de uma crise de ansiedade ou de, uma, de um episódio depressivo? Como é que eu consigo me prevenir? As pessoas perguntam, Boa. tem um remédio? Eu já posso tomar um remédio? E a gente fala, não, na psiquiatria a gente não faz prevenção medicando, tratando. São coisas diferentes e, felizmente ou infelizmente, a prevenção passa muito pela questão mesmo de você, de algo no dia a dia. Não, não é uma coisa que você vai, como um remédio que você imagina, você tomou e você ficou bem. Eu acho que é uma caminhada a longo prazo. É importante a pessoa entender isso. Não é, ah, vou marcar um psicólogo, tomei coragem, fui um dia e minha vida não mudou. Assim. Então, às vezes as pessoas pensam muito sobre isso, né? Ah, fui uma vez, fui duas vezes, não está fazendo Não, diferença, não mas fez efeito, né? não Uhum. fez efeito, porque essa mulher não está me dando a resposta que eu estou precisando, assim. Então, acho que é importante entender, a partir do momento que a gente vê que é um caminho a longo prazo, é aquela coisa, se você cuida do seu coração, ou do seu pulmão, ou do seu, enfim, de qualquer parte do seu corpo durante sua vida inteira, é diferente da pessoa que começou a cuidar semana passada. Sim, Então, com a mente acontece a mesma questão do processo. Quanto mais longo e quanto mais constante você conseguir cuidar de si mesmo, melhores vão ser os resultados que você vai colher, né? Não, é importante, eu acho, que ter essa noção que não existe uma fórmula secreta, senão todo mundo está usando, mas não, para você prevenir essas questões e se você está com medo, você está assustado, você está cheio de incerteza, é importante que você se organize, como você estava comentando aí, que a organização ela é fundamental nessa questão. Você ter um momento no seu dia que você tenha realmente atenção para a sua família, um momento que você tenha atenção para se informar nas notícias sobre a Covid, que muita gente não tem. Às vezes você fica o dia inteiro ali no celular olhando e você pensa, poxa, eu não consigo relaxar. Então, é importante que você se organize para você poder relaxar. Assim, sim. não esperar que o mundo se resolva tudo e você aguarde isso. Mas a partir do momento que você se posiciona e você se organiza para isso, você consegue lidar com todas essas situações de uma maneira bem melhor, sem precisar de uma ajuda medicamentosa a princípio. Antes de você ter algum problema, antes de você ser diagnosticado, às vezes você já está assustado. E não, você precisa, na verdade, você precisa de organização, você precisa tirar um tempo para si, você precisa melhorar a sua relação com sua família, você precisa praticar um esporte que seja, melhorar a sua alimentação, porque tudo isso vai ter um reflexo muito positivo, né? Exato. E a questão que eu vi muito, assim, até para mim pessoalmente mesmo, conseguir me organizar melhor no período de quarentena, enquanto estudante, Uhum. que horas eu vou estudar, que horas eu vou relaxar, o que eu vou fazer. Então, a partir do momento que você se organiza, você está mais preparado para enfrentar todos esses gatilhos, todas essas questões. Até pesquisando no Google, você vê muito, ah, como é que eu consigo me acalmar? Você vê muito esse tipo de pergunta, assim, até em fórum, não sei o que, o pessoal perguntando essas Sim, fórmulas mágicas e uma sim. questão de uma dica que eu acho que é importante passar para as pessoas também, é que Manda. muitos cantos, eles dizem mais ou menos assim, se organize para você ver notícias, por exemplo, duas vezes ao dia, para você se informar, porque a pessoa diz, eu preciso me informar do que está acontecendo. Então, se organize, por exemplo, duas vezes ao dia, quando você acorda,
ou Sim. depois do almoço, ou... Outra coisa, além de organizar, é definir a fonte, né? Uhum, Qual com é o certeza. meio, qual é o canal que você vai usar para buscar essas informações, ou seja, evitar canais meio sensacionalistas que vão trazer Uhum, o foco. Não, a gente tem que ser racional, uhum. tem que ser realista, tem que ver a informação, mas buscar um local que seja fidedigno à informação, que vai te trazer o que você precisa saber, como você disse, né? Definir que momento eu vou fazer isso e não ficar consumindo esse tipo de conteúdo o tempo inteiro. Porque a qualidade do conteúdo que a gente consome impacta completamente a qualidade do nosso pensamento e do nosso sentimento, né? Às vezes até um simples ato de você se organizar, organizar o seu celular, você tirar a notificação no momento do trabalho, por exemplo. Isso às vezes melhora Uma porque ajuda coisa você a simples. desligar um pouco. Uma coisa simples que às vezes a pessoa fala, é uma mudança de vida. Uhum. Então, essa questão, essa dica de, se organize em dois momentos no dia para ver, não coloque um momento perto de você dormir, porque quando você vai dormir, você é o momento que você está mais relaxado. Então, busque ver durante o dia. Se organize uma hora, eu vou estudar sobre Covid, eu vou ver tudo que tem, eu vou entrar no site da OMS. Ok, faça isso, mas não fique o dia inteiro. É difícil você não ficar olhando o WhatsApp, mandar uma mensagem e a vacina vai sair, e a vacina não vai sair, fica aquela confusão. Nossa senhora, aí Então, você entrou nessa onda, já era, né? e se às vezes assim, para pessoas que, por exemplo, eu sou estudante, então a gente tem uns grupos na faculdade, a gente conversa sobre isso, e a partir do momento que a gente está confuso sobre a situação, então imagine uma pessoa que seja completamente leiga, digamos, Que né, não é assim, da que não área. seja uma pessoa da área da saúde, se as Sim, pessoas que são da área, que estão acostumadas com isso, elas estão num momento também diferente, imagine para uma pessoa que é totalmente leiga. Então, do nada, ela vê um monte de coisa, anticorpos e não sei o quê, e agora tem que usar máscara e isolamento, e um pode trabalhar, o outro não pode. Eu quero ver minha mãe, eu quero ver meu filho, enfim, são sim. milhares de, Várias de situações. conflitos Tu aí. comentou isso de buscar não ver esse tipo de informação à noite, né? E aí eu lembrei em comentar aqui com o pessoal. Uma coisa que ajuda muito a diminuir a ansiedade, a melhorar a qualidade de vida é a qualidade do sono, né? A gente muitas vezes esquece desse detalhe, mas o nosso sono, ele é fundamental para a nossa saúde emocional. E aí tem, inclusive, se botar na internet, você pode encontrar várias coisas de rituais de sono, né? De ritual de Uhum, sono que pode ajudar. Coisas básicas, tá? Chegando no horário da noite, simples, diminui a luminosidade da casa, né? Não ir com o celular para a cama, fazer um ritual, construir, principalmente agora, uhum, inclusive, né, nesse momento de isolamento, porque muita gente continua em home office e a gente confunde os papéis. Eu estou trabalhando, uhum, mas às vezes eu estou trabalhando ou estudando até sei lá que horas da noite e eu vou para a cama trabalhando. Então, peraí, deixa eu definir um horário para eu parar. É importante definir esses marcos, até usar a roupa, né? Minha roupa de trabalho. Pronto, agora tirei minha roupa de uhum, trabalho, encerrou o meu expediente e eu vou fazer o meu ritual que faz bem para mim. Então, o João uhum, aqui toda noite tem tomado um vinho, né? Eu vou me permitir assistir uma coisa que eu quero, eu vou fazer uma atividade física aqui, eu vou construir um ritual que me desconecte do meu momento de trabalho para entender que eu estou no meu momento, né, de uhum, casa, de relaxar e aí buscar coisas que desacelerem, né? Uma música que vai gerar tranquilidade. Então, não buscar consumir esse tipo de informação à noite faz uhum. toda a diferença. Só um Fa- detalhe, eu fiz uma live que está salva aqui, né, comentando para o pessoal com a Yelu, que foi minha professora de yoga. Ela é yogoterapeuta no período da gravidez e ela trouxe exercícios simples que a gente pode fazer deitado ou sentada de respiração para diminuir a ansiedade e o estresse. Então também fica a dica, tanto tem o vídeo como tem um print, uma imagem que eu fiz com os exercícios que ela passou. E uhum. faz toda a diferença. Você tá aqui, tá no momento que sentiu aquele estresse, sabe? Para tudo, simplesmente rapidinho você faz esse exercício de respiração, né? Levando para o cérebro, oxigenando o corpo, expandindo o diafragma, que ajuda a diminuir a sensação de ansiedade no Uhum. momento. Falando dessa questão do sono, é importante pontuar que alteração no sono, ela é vista também como um possível sintoma para quadros patológicos também, relacionados à depressão, por exemplo. Então, é importante, assim, tendo essa Olhar percepção, para você vê isso. como o sono é importante, como você tem que estar atento, tanto o excesso quanto a falta. Os dois podem Uhum. ser problemáticos, então não é que eu estou dormindo muito, então eu estou bem demais, eu consigo dormir. E isso aí já pode estar relacionado a uma questão de uma fadiga,
de Sim. um cansaço. Então, Uhum. assim, é sempre buscar realmente esse equilíbrio, você se organizar. Eu durmo É, esse uma coisa tanto. básica, né, para chamar atenção com relação ao sono é eu tá tudo bem eu tá cansado, mas eu durmo e eu consigo depois mudar essa sensação e ficar bem, né? Uhum, Descansei, ótimo. Não, eu tô dormindo muito e eu continuo com a sensação de muito cansado. cansaço. Então aí é Perfeito. algo para ficar atento, né? Fazendo, Exatamente. vamos ver aqui um pouquinho as perguntas. A Renatinha perguntou se bipolaridade tem alguma relação genética ou não. Pode comentar um pouquinho sobre isso? Assim, posso. É o Ansiedade, seguinte. problemas de bipolaridade podem Uhum, ser genético, além de adquirido sim. mesmo? Essa foi a pergunta. Toda essa questão de transtorno, quando a gente vai fazer uma consulta lá no ambulatório, é indispensável a gente perguntar o histórico familiar da pessoa. Então, a gente tem sempre que se atentar. Você tem alguma pessoa, ainda que não seja diagnosticado, porque muitas vezes a gente vai lembrar de um avô nosso, que um bisavô, que alguém falava que era assim, assim, assado, mas às vezes a pessoa Sim. nunca foi buscar um profissional. Então, a gente sempre Uhum. tenta, às vezes não foi diagnosticado, mas tem alguém na família que tem um problema parecido com o seu? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, assim, o paciente não pode sair. Então, existe uma relação. Não há essa relação de obrigatoriedade, Certo. mas conforme você vai identificando sintomas e você vê que há uma similaridade com um parente, por exemplo, um pai, uma mãe, um avô, então aí já pode lhe dar um rumo de que o Ou diagnóstico pode seja, ter essa poderia existir relação. uma predisposição, né? Isso, digamos Aham. que não é uma obrigatoriedade, Sim, mas a partir do ponto que os quadros estão sendo similares, assim, já ajuda você a direcionar para um possível diagnóstico. sim. Então, é importante Ter estar essa atento a atenção, isso, né? realmente. Ah, aqui temos outra, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário de um livro que diz: quando a boca cala, os órgãos falam, né? Trabalhar as emoções bloqueadas previne patologias Uhum, mentais. Nossa, isso dentro. Eu sou uma grande apaixonada pela psicossomática, né? Enquanto psicóloga, eu acredito muito que corpo e mente estão relacionados e o nosso corpo fala. Né? Então, uhum, realmente, estar com atento a esses certeza. sinais do corpo, ó, que é uma coisa básica. Eu tive uma crise de torcicolo. E aí eu fui pro médico e ele disse, deixa eu ver quanto tempo a gente tem, dá pra comentar rapidinho. Fui pra consulta médica e ele disse, olha, você tá amamentando, não pode tomar medicamento, né? Vai ter que fazer compressa de gelo, 8 vezes ao dia. Gelo e quente, porque torcicolo vai demorar a passar. E eu vim pra casa pensando, o que que meu corpo tá querendo me dizer sobre esse torcicolo? Aí eu entrei na internet e fui buscar Uhum, psicossomática, né? O torcicolo é que você tá muito rígido, você só olha para um lado. E eu estava vivendo um momento de ter que conciliar o trabalho com o bebê recém-nascido. E uhum, eu cuidava do Miguel, eu achava que eu estava desfocando do trabalho. Eu cuidava do trabalho e estava negligenciando o Miguel. Então eu estava vivendo uma questão emocional que de fato tem tudo a ver com o pescoço rígido. E aí, uhum, naquele dia, eu trabalhei a minha mente, eu conversei com o meu corpo, eu fiz, né, o que o médico passou e no dia seguinte eu acordei sem nada. E ele disse que uhum, aquilo demoraria vários dias para passar porque eu não podia fazer uso de medicação. Fiz o raio-x e uhum, realmente estava, né, com uma situação. Então, realmente faz todo sentido olhar para o nosso corpo e ver o que ele está querendo nos dizer, né? uhum. E mais uma vez, essa questão da dor muscular, a tensão muscular, ela também está ligada com essa questão da ansiedade. Então, você está ansioso, é normal você sentir tensões musculares, você ficar com o corpo mais rígido, você está sempre contraindo seus músculos, você está em estado de vigília. Então, isso também está diretamente relacionado. Eu acho que é bom a gente pontuar sempre essa questão do sono, apetite também, tensão muscular, falta de concentração. Você não consigo me concentrar mais na atividade que eu fazia diariamente, ou não vejo mais prazer naquilo que era assim, eu trabalhava o dia inteiro pensando em chegar ali para assistir tal coisa. E aquilo não lhe dá Tinha um mais prazer prazer de nisso, forma né? alguma. Uhum. Então, todos esses sinais e sintomas também, eles estão presentes ainda mais nesse período de isolamento, nesse período de incertezas. E Então, aí faz sentido, Lucas, na tua opinião, olhar a persistência disso, porque, por exemplo, eu, né, nesse momento, eu tenho picos. Tem momento que eu tô, tipo, meu Deus, eu não aguento mais, sabe? Me bate aquela tristeza. E eu vejo o Miguel, que só 5 pessoas pegaram nele no colo, né? E eu queria estar com a família, mas aí no dia uhum, seguinte eu tô bem.
né? No dia seguinte eu já tô produtiva, Uhum. eu tô trabalhando de novo. Aí depois, em outro momento, me vem isso, essa tristeza. Pra gente falar pro pessoal aqui, eu tenho que olhar se eu tenho esses picos, teria que ser algo contínuo. O que que é importante ter atenção com relação a Sim, isso? eu gosto de trazer o exemplo também para deixar mais claro para as pessoas. Se você for olhar os critérios para diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada, você vai ver que ele fala mais ou menos assim: você você está com esse sintoma, você está irritado, você está hiperexcitado, que a gente chama, e isso está presente na maioria dos dias. Então, não é todo dia que você vai se sentir assim. Mas ele até fala, tá mais sim do que não. Ele fala até de uma forma meio confusa, mas assim, vai ter um dia que você não vai assistir nada, mas se você teve 3 dias, você estava estressado. Depois você melhorou um dia, e aí eu tive mais 3 dias que eu estava estressado, que eu estava me sentindo tenso, que eu não conseguia dormir, que eu não conseguia me concentrar. Então, é realmente importante ver se você teve um episódio assim, você teve um momento, ou se é persistente, se é a maioria dos E os dias, se já tem uma prejuízos, longa né, que tá duração. tendo. E Uhum, o os prejuízos prejuízo que no tem seu dia tido a dia, na nas suas rotina, na qualidade. atividades, Uhum, seja de lazer ou seja de trabalho, da forma uhum. que for. Se você está prejudicado, você Tá precisa atento, realmente né? olhar para essa questão, exatamente. Ó, a Seandra tá perguntando aqui, Lucas, exemplos de casos de depressão que precisam de remédio. Existe também um medo dos medicamentos, né? Uhum. É verdade, isso aí tem muito porque a pessoa acha que a partir do momento que ela está tomando medicamento, ela está sendo taxada como, puxando um pouquinho para antes, assim, o tratamento psiquiátrico no Brasil mesmo, ele antigamente era feito a partir dos manicômios, né? Hoje em dia a gente tem o CAPS, antigamente era um manicômio, Sim. então, E aí, na verdade, assim, ainda tem, né? Os hospitais, uhum. hospitais psiquiátricos. Eu estagiei, inclusive. Então, aí nessa questão de a gente ainda estar substituindo esse pensamento, né? Essa filosofia do louco, do paciente que não consegue Com a própria conviver com o resto. psicoterapia ainda existe preconceito, né? Uhum. É. Então, assim, é importante entender que a depressão, como ela falou, o caso de depressão, deixa eu procurar aqui no chat só para. Tá aqui, casos de depressão que precisam de remédio. A depressão, quando diagnosticada, ela é tratada com medicamentos. Com A medicamentos. princípio, ela é realmente tratada com medicamentos. Não quer dizer que é um quadro mais grave ou menos. Claro que isso vai ter uma diferença no medicamento para um quadro leve e um quadro com risco de suicídio, por exemplo. Mas o medicamento ele é realmente a forma mais eficaz que, em qualquer protocolo que você olhar, o tratamento é feito com medicamentos. Então, isso não quer dizer que, a partir do momento que o médico está passando o medicamento para você, seja qual for o medicamento que você não precisa adquirir esse tabu de, não, o medicamento eu não vou tomar, porque está relacionado a uma É uma deficiência coisa. minha, Uhum. a uma Uhum. diferença, e não é exatamente, O não é foco tem exatamente que isso. ser a sua saúde, né? Tem que ser Uhum. o seu O, bem-estar. o Uhum. medicamento, ele mexe de uma maneira fisiológica com o seu corpo e ele vai, da mesma forma que medicamentos para o coração, medicamento para qualquer outra coisa, ele vai interferir no seu corpo, né? Na fisiologia realmente do seu corpo e a partir daí você pode, quem sabe, por exemplo, ter uma reserva maior de serotonina, então isso vai trazer mais prazer para você. Então isso assim, não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa ilegal, enfim, eu acho que é importante dizer que, da mesma forma que o medicamento do coração, que o medicamento para dor, que o medicamento para febre mexe no seu corpo, o medicamento, muitas vezes, para tratar a depressão, ele age da mesma forma. Então, não seria algo diferente ou algo E para entender que você talvez você considerar vai um precisar tabu. desse suporte por um momento, né? E para te ajudar a buscar os recursos que você precisa de autoconhecimento para depois não necessitar mais da Uhum, medicação, né? Então, é entender como esse suporte que talvez naquele momento você é amparado por um médico que você confia, né? Vai te ajudar a ter uma reação. E aí é importante a associação à psicoterapia, né? Porque a terapia, ela pode ajudar a identificar os comportamentos que são gatilhos, né? uhum. Ajudar no momento da crise e ajudar na mudança de hábitos. Então, com certeza, essa associação, né, dessas duas abordagens da medicina, né, e da psicoterapia podem fazer toda a diferença realmente, né? Falando dessa questão, eu lembrei agora falando sobre isso, da aula que eu tive esse semestre mesmo na faculdade, que o professor ele fala assim,
ele comentou exatamente essa questão do paciente que chega e pergunta, professor, e quando é, professor não, né, doutor no caso, quando é que eu vou parar de tomar esse medicamento? Eu vou tomar agora, mas eu vou continuar depois? Aí ele, que é bem curto e grosso, ele chega e diz assim, você usa óculos para você enxergar melhor. Você espera que um dia você pare de usar o seu óculos? Ele fala desse jeito. Ele diz que o paciente sempre fica calado. Aí diz, Uhum. então você não vai, esse aí que você está usando é como se você estivesse usando um óculos. É uma coisa que está ajudando você a desempenhar uma função, novamente, e que não é o que você tem que estar necessariamente pensando em se livrar. Claro que tem medicamentos, que é drogas mais fortes, que interagem de outra forma com o seu corpo, que podem causar dependência, mas aí já são casos mais graves. Então, Uhum. já é uma outra questão. O profissional que for receitar isso para você, ele vai ter esse cuidado de, assim, você está usando naquela ocasião para o seu quadro específico, mas não quer dizer que você vai ficar viciado no remédio, porque isso Sim, também é levado em consideração na hora de prescrever um perfeitamente. medicamento, enfim. Perfeitamente. Bom, e a gente temos aqui mais 3 minutinhos, né? Até o Instagram nos derrubar. Mas para a gente já ir realmente fechando, o que a gente pode trazer para as pessoas, né? Até a Maristela comentou aqui, né, mãe? Que está passando por um cenário difícil, né? Buscando Uhum. muitos recursos, mas não é fácil, né? A Melina comentou, né? Apelando por todas as terapias possíveis. O que a gente pode fazer hoje, né? Que hábitos, quais são os hábitos que a gente pode fazer dentro da nossa rotina para ajudar na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida, na nossa produtividade? Então, vamos lá, voltando um pouco para aquela questão da organização. Para Ah, mim, a pronto, já organização citamos, né? seria a base. Organização, os conteúdos que a gente consome, né? Isso, Atenção ao conteúdo que a gente exatamente. consome. Uhum. Organização para o seu tempo de trabalho, para o seu tempo de lazer, para o seu tempo com a família, o seu tempo para conversar com o seu filho, né? Como tu falou, o tempo para ajudar o filho a estudar. Cada um, dependendo de qual Organização do faça a espaço. necessidade, né? Uhum. Então, ou de repente você tem uma mãe idosa, você tem um pai idoso e você está longe, você dedicar um tempo a ligar para ele mesmo, utilizar o celular, né? Você liga por vídeo, Vídeos conversa um chamadas que pouquinho, estão aí, né? Possibilitando essa exatamente. aproximação. Uhum. Então, e muito essa questão que chega também de. Eu até cheguei a comentar contigo falando antes, que as pessoas chegam e falam assim, Lucas, ok, eu sei que eu preciso me cuidar, mas eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com outra pessoa, estou preocupado com minha mãe, que ela é idosa, ela é assim, eu não posso ver ela, o que é que eu faço? Então, eu acho que é importante falar também para quem está assistindo que o idoso, ele normalmente, é, ele está mais disposto, digamos, Vulnerável. mais Sim. vulnerável, exatamente. Uhum. Por ter uma reserva cognitiva comportamental menor, ele vai estar mais vulnerável a adquirir um quadro patológico, como uma demência, ansiedade. Então, realmente você tem que ter uma atenção extra com o idoso e incentivá-lo, não necessariamente a sair de casa, mas a praticar atividades que ajudem ele a se manter ativo. Então, às Uhum. vezes, aquela clássica cruzadinha que você vê muito idoso fazendo, porque diz, eu não quero ter Alzheimer, eu vou fazer a cruzadinha aqui. Então, Uhum. às vezes, é uma cruzadinha que seja, Jogar buraco. você É. ensinar um jogo de baralho, bota no celular, faz o que for, mas manter-se ativo é importante, assim. Então, eu acho que se Ocupar a você está mente, né? preocupado com a mãe, com o pai, com o avô, o que seja, ter esse cuidado com ele também, mesmo à distância, você pode ajudar ele a lidar melhor com esse momento, né? Então, dar todo esse apoio para fazer uma atividade, de repente, em casa mesmo, fazer algum tipo de exercício apropriado, enfim, as possibilidades E a são própria aproximação da várias, né? família, né? Hoje assim, tenho visto movimentos lindos, né? Dia dos Pais está aí chegando. Vamos fazer uma carreata. Estava comentando com a amiga, a avó dela tá fazendo 93 anos agora e tá Uhum. isolada, né? E aí são 16, 6 filhos, 16 netos, 13 bisnetos. E eles estão organizando para fazer uma caravana de carro, né, na porta da casa. Então, realmente ter essa rotina de inclusão, mesmo que à distância, né, dos idosos, faz toda a diferença nesse momento, né? Falar que o pessoal está Estão comentando comentando aqui aqui ludo sobre o em ludo, família, pois é. Tem uns dizendo que ludo o que ludo só só piora o estressa, estresse. só piora, mas o ludo está fazendo sucesso na quarentena, dá para jogar pelo celular, já Uhum. facilita. E falar, É. acho importante destacar outra coisa também, que
em relação às crianças, né? Em relação aos filhos, a pessoa está preocupada, você mesmo, né? Acabou de ser mãe, está com um filho de 5 meses, então às vezes a pessoa fica, meu filho ele não está saindo de casa, isso vai prejudicar ele? Eu preciso Né? tirar Para ele de as casa? crianças, né, que Uhum, tinham uma vida ativa, interação com outras crianças é uhum. desafiador. Ou então o meu filho perdeu o contato que tinha com os amigos do colégio, ele passa o dia no iPad, que seja, enfim, então muita gente se preocupa com essa questão também, e eu acho que é importante dizer, principalmente para as crianças recém-nascidas, que a criança ela não tem necessidade de estar saindo de casa. Assim, ela ainda está conhecendo, muitas vezes, por exemplo, no caso do Miguel, ele ainda está conhecendo o ambiente da casa dele, ele ainda está conhecendo Sim. os pais, ainda está Uhum. conhecendo tudo aquilo, o quarto dele, ele não conhece o quarto dele ainda, então é Sim. importante É ressaltar um isso mundo que novo. Uhum. isso aquilo ali, você conhece a sua casa, mas o seu filho nem sempre. Então, assim, ele ainda está se adaptando àquilo. Você não tem que ter pressa para tirar ele de casa Sim. ou para fazer esse tipo de coisa, mas sim se adaptar e fazer atividades que você faria fora, faça dentro de casa. Então, claro, você não pode deixar a criança. Você tem que ter os mesmos cuidados. Você tem que, no caso de um filho mais velho, é importante você falar com a criança, você buscar conversar, saber quais são os medos da criança em relação a esse momento que Sim. muitas vezes você está preocupado com a situação e você pensa, a criança não entende o que está acontecendo, mas ela está tendo a percepção dela. Então, às Uhum. vezes, ela falar os problemas que ela enxerga, poxa, estou com saudade dos meus colegas do colégio. Às vezes, isso Uhum. para ela também é importante para a saúde dela, né? Esse diálogo, né? Essa Uhum, conversa com a criança, ela faz toda a diferença. Tu me fez lembrar de uma live que eu fiz com uma mãe solo, né? Ela me convidou para uhum, falar com mães, né? Uma roda de conversa para mães. E uma coisa que a gente conversou muito é que, independente, todos nós, seres humanos, inclusive as crianças, elas querem se sentir pertencentes e úteis. A gente quer se sentir pertencente. Então, como é que é para uma mãe que está sozinha em casa com criança? Trabalhando. uhum, Dependendo da idade, você pode trazer responsabilidades para a criança de forma lúdica, para que ela se sinta uhum, útil. Então, eu posso colocar a criança como defensor da energia, né? Para ele uhum, se envolver, para ele cuidar. Eu posso passar atividades. Outro dia eu estava falando com uma amiga. E ela estava dizendo que estava muito pesado esse momento, porque ela tinha que fazer a comida, tinha que trabalhar, estava em casa. Antes ela comia na rua, então. E a filha dela estava do lado e disse assim: Mãe, eu já te falei que eu posso cortar as coisas, sabe? E a mãe com uhum, medo de dar essa responsabilidade, mas uhum, obviamente, olhando o que é possível para crianças, também ser um momento de introduzir, né, de partilhar, de conversar, de trazer responsabilidade, de fazer ela se sentir útil nesse momento, pode ser uma forma muito legal, né, de inclusão, de relação e diminuição da ansiedade também, né? uhum. Eu acho que, na verdade, assim, a gente pode falar milhares de coisas, mas Muitas coisas, né? cada pessoa vai acabar se organizando e se adaptando da forma que couber a sua Uhum. realidade, assim. Então, às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Exato. Então, A o que eu grande acho questão, eu acho que nesse momento é encontrar o que faz bem para você, né? A Vanessa isso, tá falando aí que o filho dela ajuda na isso. cozinha, que é muito bom, porque fica mais próximo. Então, dentro da nossa realidade, o Caio é maravilhoso. Mas é dentro da nossa realidade encontrar pequenas coisas, né? O que a gente tem Uhum, chamado de doses de autocuidado. Né, de coisas que a gente pode fazer na nossa rotina, seja para quem está em isolamento, seja para quem voltou, que pode proporcionar bem-estar, né? Eu acredito que isso pode uhum, contribuir muito, né? Esvaziar a mente, tá falando aqui, um dos fatores causadores de depressão, excesso de pensamento e um dos causadores da ansiedade. Técnicas de mindfulness, então exatamente, uhum, meditação, exercício de respiração, inclusão na rotina de coisas que façam bem, né? Esse relacionamento também com o mundo externo, mesmo que virtualmente falando, eu aqui em casa, sou eu, João e o Miguel. A gente não tem mais contato com ninguém e ele é meu sócio e meu marido, né? E agora uhum, divide responsabilidade de bebê. Então, sair também um pouco disso, ter o meu momento com as minhas amigas, ou seja, encontrar dentro da tua rotina, né? Aquilo que te faz bem pode ajudar verdadeiramente, né? A diminuir o estresse, a melhorar a qualidade de vida, a ser mais produtiva, esvaziar a mente para você criar, inovar, contribuir com o trabalho, né? uhum. E eu acho também que assim, o mais interessante é que hoje, com a tecnologia, a gente tem muitas oportunidades, muitas formas diferentes de fazer as coisas. Por exemplo, às vezes você falou aí da meditação.
Hoje você pode começar a meditar simplesmente baixando um aplicativo e ele lhe instrui, e aí você pode tentar praticar isso e ver se isso é adequado para a sua. Então hoje a gente encontra essas coisas de maneira mais fácil, assim, a gente tem esse acesso mais rápido. A gente Própria, pode experimentar e ver se faz sentido ou não, né? Se permitir até ao novo nesse momento pode ajudar muito. até com questão de consulta com psicólogo, com médico, que seja, eu vi muitos profissionais, psiquiatras mesmo, que aderindo à telemedicina, por exemplo, fazendo um Sim. atendimento à distância. Uhum. Então, para psicologia ainda, você fazer uma sessão de terapia à distância também é uma coisa muito prática que às vezes você precisa estar indo toda É, semana lá, você e é consegue fazer em possível. casa e traz um resultado tão positivo quanto, sabe? Você conseguindo Exatamente, adequar. essa oportunidade de troca, com certeza. São as coisas boas, né, que a gente pôde, de fato, se beneficiar. Lucas, nós temos 4 minutinhos, já encerrando, né? Qual é a tua palavra final? O que que tu traz? Deixa eu ver aqui, né? Tô falando de yoga, de mindfulness, né? Fazer terapia, tudo isso realmente pode contribuir muito, mas para a gente poder já ir encerrando, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer, né? Agradecer a tua disponibilidade de estar aqui. Acredito que a gente pôde contribuir muito. Se deixasse, a gente continuava aqui falando. Gente, sigam o Lucas, Lusca Borges, né? Exatamente, o exatamente. Instagram. Mas, de verdade, gratidão. E eu te deixo aqui com a tua palavra final para o pessoal. Eu que agradeço o primeiro convite, né, a oportunidade, porque eu sou estreante em live, né, minha primeira live aqui, participando, mas E já com aí, uma como é que pessoa foi a aí, experiência? foi bem mais leve do que eu imaginei que Massa. seria. Mas, assim, primeiro de tudo, agradecer e pela oportunidade mesmo de me aventurar aqui numa atividade nova, numa zona nova, sair um pouquinho da zona de conforto, fazer uma coisa diferente. E é isso, estou feliz de ter participado, feliz que a galera aí está participando também, mandando mensagem, Show, mandando gratidão, palminha Lucas, aí. pela participação. E Nossa, é isso, adorei dizer para todo mundo que passar essa mensagem final, né, que assim, não olhem para si mesmo, né, entendam suas demandas, seus problemas, não tenham vergonha, não se sintam menores por estarem se sentindo frágeis ou coisas do tipo. Hoje, com a internet, é muito fácil a gente achar coisa ruim, mas é muito fácil a gente achar coisa boa também. Bota no exatamente. Google, busque fontes confiáveis. O OMS está aí para isso. Se você quiser dicas, você pode colocar no Google dicas, OMS quarentena, você já vai achar um monte de coisa. Se Encontra coisa boa. organize, Uhum. trabalhe como puder, enfim, se adapte da forma que der, mas Massa. Eu a, costumo dizer que tudo que a gente foca expande, né? Então, se você foca no positivo, se você caça bênçãos, né? Outra coisa que eu tenho falado muito, uhum, com certeza isso vai ajudar. E entender que se você precisar de ajuda, está tudo bem, né? Falem mais sobre isso. com certeza. Acho que é exatamente esse o ponto, né? Você não se julgar, né? Você perceber que você é normal, que o fato de você ter um problema não te faz diferente de ninguém, não é demérito, não é nada desse tipo. Pode acontecer com qualquer um, todos estamos vulneráveis, todo mundo está Sim. cheio de sinal de alerta o tempo inteiro, então acho que reconheçam seus problemas. Se não tiver nenhum, ótimo. 19 segundos. Olha aí. Se não tiver problema, ótimo. Se tiver, não tenha vergonha. Acho que é isso. E É obrigado isso mais uma mesmo. vez pela oportunidade. É isso. Obrigada, Lucas. Gente, então, autocuidado, amor por você, pelos outros. E fomos! 2 segundos. Beijos. Valeu. Valeu!